Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está no Brasil e na América do Sul. E boa noite para quem estiver na Europa. Vamos dar início ao 7º ciclo de palestras em natação. Eu sou uma das professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Educação Física, dou aula de natação, né? E a gente fez esse ciclo de palestras, já estamos há 7 anos fazendo ele, e a ideia era que a gente pudesse dar outras formas de visão sobre os temas de natação, né? Então, que o meu aluno ele não ficasse preso somente ao que eu ensinava na aula, né? Mas que ele pudesse ter o ponto de vista de outros profissionais de natação. Tá? Então, a gente está aqui há 7 anos já. O nosso objetivo também é que os profissionais entrem em contato, né? Hoje, a gente está fazendo de uma forma remota por causa da pandemia, mas sempre era perto, próximo, né, no local, era lá na Escola de Educação Física. Então, hoje a gente vai começar com a palestra do professor Carlos Eduardo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre aula de natação para crianças e jovens com transtorno autista. Tá? Cadu, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom, boa tarde. Obrigado, Fique à vontade. Obrigado, Beth. É um prazer estar aqui com vocês. E também não só estar com vocês aqui, né, mas presencialmente de uma forma diferente, né? Mas eu tenho muita alegria em dizer que eu tenho colegas dentro dessa escola de educação física, que é uma referência no Brasil e no mundo. Ter como Beth minha colega de doutorado, ter o Guilherme como meu colega na especialização do COB, Tara Venick como uma grande amiga também nos cursos, sou Valdir na pós-graduação também, tantas pessoas aí queridas dentro da Escola de Educação Física. É um prazer muito grande mesmo estar com vocês nesse dia. Espero compartilhar um pouco aí da minha experiência com relação ao grupo, né, essa população que a gente já vai tratar hoje, transtorno do espectro autista. E desejo a todos aí uma boa tarde, né, ou boa noite, como a Beth disse, o pessoal de fora que estiver lá na Europa, e tenha aí a participação. Espero que todos possam contribuir também, trazendo aí experiências e relatos sobre sobre a sua vida com relação à natação em crianças com transtorno de espectro autista. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa trazer aí o que eu preparei hoje aqui dentro dessa apresentação. Bom, o tema principal hoje é natação para crianças com transtorno do espectro autismo. E eu venho aqui me apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou Carlos Eduardo, mas muita gente me conhece como Cadu Monteiro, o tio Cadu, até mesmo lá com a criançada, quando eu estou trabalhando diretamente com eles, e os colegas de trabalho, como Cadu Monteiro. Atualmente, eu estou fazendo doutorado na Unirio, no qual eu vou estar tratando mesmo uma bateria, validar uma bateria de testes motores para crianças autistas. Tenho uma pós-graduação também em autismo, terminei agora recentemente, no primeiro semestre. Tenho outra pós-graduação em treinamento desportivo e uma especialização no COB, desenvolvimento esportivo. Formado pela Gama Filho, na licenciatura plena. Trabalho atualmente hoje no SESC, sou professor do SESC, de atividades aquáticas, e também sou professor universitário, além de ter uma empresa que se chama Special Sport Kit, no qual ela tem como premissa atender crianças com deficiência, com alguma síndrome ou tipo de transtorno comportamental, transtorno de aprendizagem, para melhorar
utilizando a ferramenta esporte a favor delas. Dando um breve aí relato, a gente começa aqui procurando entender quem é esse aluno com TEA. Se a gente começa a visualizar essa imagem aqui, quem é esse aluno, né, que a gente tem na nossa frente aqui, que imagem é essa que esse aluno pode nos transmitir? Numa simples imagem, a gente não consegue identificar qual desses alunos que a gente está vendo aí, dentro dessa imagem, essa figura, quem seria essa criança com autismo? Porque a gente já começa a identificar que a criança com autismo, ela não tem uma questão sindrômica, né? Ou seja, tem as faces, né, diferentes, distintas, bem características de uma determinada síndrome. Também a gente não consegue identificar se ela tem uma deficiência física, uma deficiência auditiva, outras características, porque só numa foto eu não consigo identificá-las. Então, isso a gente já começa a obter um certo tipo de preocupação em saber que aluno é esse que está vindo para mim, por não ter nenhuma características físicas, não ter nenhuma questão sindrômica, demonstrando nesse passo que ela tem ou não tem. Às vezes não tem o diagnóstico, às vezes a mãe não relata, às vezes o relato ele já vem, mas é uma característica de um autismo mais leve, mais brando, ou seja, são questões mais sociais, e aquilo já fica um questionamento, será que é mesmo? Ou então está querendo se prevalecer de alguma coisa? Né? E tem dentro disso tudo, a gente tem que entender o quê? Que esse indivíduo no qual nós vamos tratar aqui hoje, ele é um ponto de interrogação muito grande, igual um iceberg. Se a gente fizer uma analogia com o iceberg, a gente só consegue ver a ponta do iceberg. Mas dentro dessa profundidade toda, cria-se certos mistérios. Se a gente não for tão fundo para identificar, a gente não vai conseguir saber até que ponto esse iceberg é tão profundo. Mas o que a gente consegue ver nesse primeiro momento é o comportamento desse indivíduo. Comportamento esse que nos trata de uma maneira assim, comportamento restrito, um comportamento inadequado, repetições de gestos, né, que a gente vai ver mais na frente, são questões de estereotipias, dentro de diversas manifestações que esse corpo pode trazer para a gente. É uma comunicação de linguagem, uma fala mais diferenciada. Então, só isso que a gente consegue entender, começar a observar. Então, a observação principal é como é esse indivíduo perante a gente. Entretanto, além desse comportamento que a gente vê na ponta do iceberg, a gente tem que identificar de que maneira embaixo ele se procede. Se a gente vê infinidade, eu boto várias características ali, né, que o indivíduo ele tem a sua personalidade, então tem que ser respeitado, tem que entender que personalidade é essa. Os problemas sensoriais, quando a gente fala de problemas sensoriais, é uma grande característica desses indivíduos, a integração sensorial, de como eles recebem essas informações do meio externo, a individualidade, respeitar a questão da individualidade desse indivíduo. Esses indivíduos também, essas crianças e adolescentes, no caso que a gente está tratando aqui, ela tem seus desejos. Que desejos são esses que às vezes não podem ser falados, informado, mas você precisa identificar que desejos são esses que estão para essas crianças. A dificuldade de comunicação, outros não têm a linguagem, não é verbal, o outro já é mais verbal, então, ou seja, às vezes também tem a questão da distinção da faixa etária com relação à comunicação, o medo, a insegurança que essas crianças podem vir a ter. Será que elas já tiveram algum tipo de experiência negativa? Que medo é esse que pode estar acometendo a esses indivíduos? Então, uma série de informações. Entretanto, a gente tem que entender por que veio esse termo autismo. Né? A primeira vez que apareceu na nossa sociedade, né, o termo utilizado, Eugene Gleier falou em 1911, para fazer nada mais do que uma comparação com pessoas que tinham esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela vem assim, crianças, indivíduos que têm autismo. Se a gente pega lá no termo grego, é voltar para si mesmo, né? O autos, voltar para si mesmo, olhar para dentro. Então, esse era uma característica do termo autismo lá em 1911.
Só que a gente começa a ver, de 1911 até na década de 40, os primeiros estudos começaram a ser levantados. Então, a gente fala aí que o pai do autismo, aquele que realmente estudou, que levantou a causa do autismo, foi Leo Kanner. Leo Kanner, ele tem lá um estudo de 1942 a 43, que ele fala sobre as características de indivíduos adolescentes que retratam uma forma muito típica entre eles, de gestual ou de comportamental, que eles não tratavam assim, não conseguiam, mantinham-se isolados, eram umas características bem, assim, bem acentuadas mesmo, nível com comprometimento acima, de comunicação, de restrição de fala, restrição de respostas às novas situações. Então, eram crianças e adolescentes ali bem típicas entre eles. Então, Kanner estudou pela primeira vez esses indivíduos sobre essa luz do comportamento que eles tinham entre eles e entre si, com si mesmo, né? Logo em seguida, Hans Asperger, ou Asperger, tanto faz, vocês podem utilizar da melhor maneira possível, eles utilizaram um outro estudo. Esse estudo ele tinha mais uma relação com o que está dizendo características de socialização. Como seria isso? O parte social, né? Eles tinham uma conversa muito mais, uma linguagem muito mais rebuscada, de uma fala mais adulta. Os assuntos eram muito restritos, né? Sobre um determinado assunto. Geralmente, se gostava de carrinho, vai falar só de carro. Se gostava de animais, só falava de determinados animais. Então, os assuntos que o Hans Asperger ele estudava, ele verificava que essas crianças elas tinham um comportamento inadequado, ou então umas conversas, né, diálogos entre eles sobre uma determinada ação. Então, eles não conseguiam conversar em pares sobre diversos diálogos. Só que esses estudos, né, eles têm ainda um ponto de interrogação, porque foi na época da Segunda Guerra. Então, esses estudos meio que foram se perdendo, até que teve uma tradução e chegou a 1980 e pouco. Na década de 80, trouxe essa resposta de novo, e por isso que começa a fazer uma relação de Kanner com Asperger sobre os estudos dentro do espectro. Quando a gente fala conceitualmente, né, sobre o que é o espectro, transtorno do espectro autista, ele conceitua como uma desordem neurobiológica que compromete o desenvolvimento típico do indivíduo, afetando cada criança de uma forma única. Ou seja, essa criança nada mais é do que individual. Não existe uma criança autista igual a outra criança autista. Seus comprometimentos, seus comportamentos são diferenciados, são distintos um do outro. Não significa que uma criança com autismo ela vai ter as mesmas características que outra criança com autismo. Ela pode ter algumas, mas elas não serão similares, porque as questões ambientais vão influenciar, as questões genéticas também influenciam diretamente. Quando eu falo que é genético, o autismo ele já é considerado genético, 90% já de condições genéticas, e essas condições genéticas elas se retratam em virtude de um estudo feito pelo Dr. Alisson, que é um americano, é um brasileiro que está nos Estados Unidos, onde ele vem estudando microcérebros. Esses estudos que ele vem evidenciando, ele descobriu que o cérebro do autista ele tem seus genes, só que não é um gene só, às vezes tem um comprometimento numa determinada parte desse cérebro, o outro já tem uma determinada de um e outro posicionamento. Então, essas questões genéticas, elas são muito distintas. Por isso que não dá para a gente identificar como um único gene, como uma única síndrome, por conta dessa distinção entre esses fatores já estudados pelo Dr. Alisson. E aí você vê esse laço que eu estou mostrando para vocês, que é um laço muito colorido e um laço de quebra-cabeça. Se vocês começarem a investigar e ver isso já, ela tem um nome que se chama Lei do Lacinho, né? A lei da fila, a lei da preferencial, além das características das pessoas com deficiência, agora vem ao lado, atrelado a essas pessoas com deficiência, o laço colorido, né? Às vezes pode não ser colorido pela questão da impressão, mas você consegue já identificar dentro desse laço esse quebra-cabeça. Mas por que esse quebra-cabeça e por que esse laço colorido? Por tamanha complexidade, por tamanho é o espectro. Quando a gente fala espectro, ela é a amplitude daquilo que pode estar dentro do autismo, desde um autismo
funcional até um autista típico, né? Aquele não funcional, aquele que tem características de mais de isolamento, características de não verbal, mas tem aquele que está ali, já casa, que tem toda a sua questão social mais afetada. Então, tem toda uma amplitude com relação ao espectro. Por isso, esse laço de quebra-cabeça e as cores, dando a diversidade. Atualmente, né, muitos têm relatos também dizem que esses estudos acometem mais crianças no gênero masculino. Por isso, também a cor institucionalizada é o azul, para fazer a menção do gênero masculino. Evidente de cores, nada, mas foi uma cor institucionalizada. Diria também que, se a gente falar de epilepsia, é uma cor roxa, né? Então, não tem tanta questão dessas distinções, só mesmo foi retratada nesse assunto. Então, ele tem considerado o maior número de casos afetados ao sexo masculino. Entretanto, já tem estudos que colaboram, né, contradiz o fato de que o gênero feminino também é cometido, não da mesma nem da mesma condição, mas também com grandes intensidades. Além disso, tem um tardiamento no diagnóstico. E o diagnóstico, por ser precoce, por ser o mais precoce possível, ele é importante para que possa ser estimulado esse indivíduo desde a sua primeira infância lá, desde as suas primeiras condições de diagnosticado. E isso vai contribuir ao longo da sua vida para se tornar um autista funcional. Por que eu digo isso? Porque não existe cura para o autismo, né? A gente não tem nenhum tipo de cura para ser autista. Então, não quer dizer que só gêneros masculinos são mais acometidos. Já tem uma contrabalança aí, dizendo aí que, não, existe também um gênero muito acometido que são do sexo feminino. Entretanto, eles demoram mais tardiamente a serem diagnosticados. E quando a gente começa a ver, né, por que se fala muito, por que tem muitas coisas sendo comentadas, né, sobre esse termo, por que está em muita evidência o autismo, e a gente começa a ver uma prevalência, né? Prevalência é essa pelo estudo feito pelo CDC, que é o Centro de Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, principal local que faz estudos em relação a doenças da saúde mental e entre outras. Então, isso, a gente vê ali desde 2004, a gente verifica ali que uma criança em 166 que nascem, né, são acometidas, ou seja, tem o diagnóstico de autismo, lá em 2004. Entretanto, quando a gente vai subindo ali nossa figura, né, essa tabela aí, essa projeção, a gente vê ali que em 2018 já tem 1 a cada 59, ou seja, tem mais casos recorrentes de crianças nascendo com autismo. Recentemente, em 2020, o CDC já lançou esse dado, e esse dado sai em março desse ano, e ele fala ali que entre os anos de 2018 e 2020, 1 a cada 54 crianças que nascem tem o transtorno do espectro autista. Isso é um número que a gente pode ser considerado alarmante, né? Porque se você vê uma projeção, o aumento é muito significativo de pessoas tendo esse diagnóstico. E isso pode influenciar diretamente nas suas atividades, nas suas aulas, né? Ou um momento você vai ter um aluno, né, dentro dessa sua aula que você precisa estudar, você precisa identificar, você precisa melhorar as condições de aula para esse indivíduo, para que ele possa fazer parte do meio também. E não ser distinto, né? Fazer um trabalho, no caso, de exclusão. Aí a gente vê ali que dentro na OMS, ele fala também que tem de 1 a 2% da população mundial está acometida com o autismo. Em 2017, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião pública, né, no CIAD, que é o Centro de Atendimento a Pessoas com Deficiência, da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, e lá eles estavam falando, né, que já tem um dado de estimativa de 400 mil pessoas no município do Rio de Janeiro que estão dentro do transtorno do espectro autista. E lá já falava um número muito acentuado, nós precisamos melhorar nossas condições de tratamento, de atendimento a essa população. Estima-se, né, que 2 milhões de pessoas no Brasil encontram-se dentro do espectro. Esses números são estimativas, mas por que são estimativas? Porque no censo de 2013, o último censo que foi feito, não foi distinto a questão da pessoa com autismo. Então, a gente não tem nenhuma condição numérica, né, fidedigna com relação a números de casos reais de pessoas já acometidas com autismo no Brasil. Então, são só estimativas.
Porém, já tem uma lei nova, no qual, dentro do censo, que infelizmente seria esse ano, mas até o momento não foi por conta dessa pandemia, foi feito os estudos, nem foi evidenciado, a gente verifica que vai entrar o número de pessoas com autismo, inclusive dentro da pessoa com deficiência. A lei Berenice Viana, ela fala que o autista ele é considerado uma pessoa com deficiência. Então, esse dado ele vai se tornar mais real no próximo censo, quando chegar até as nossas mãos. Isso é importante para a gente entender em que pé anda a questão de pessoas com autismo no Brasil. E aí a gente vai conseguir dar um direcionamento melhor a esses indivíduos. Essas são todas as características principais que uma criança com autismo pode vir a ter. Eu digo que pode vir a ter, porque pode ter 1, 2, 3, 4. Quantidade não significa que tenha todas, mas alguma dessas características podem ser apresentadas dentro da sua peculiaridade de ser autista. Então, nós vejamos, dificuldade de fixar o olhar, a ausência compartilhada, ou seja, de atenção compartilhada, o olhar um para o outro, compartilhar algum tipo de atenção sobre um determinado objetivo, um choro sem objetivo, A gente, quando trabalha com criança, a gente consegue identificar se é um choro de fome, se é um choro de manha, se é um choro de dor. Entretanto, para essas crianças, às vezes, é um choro sem muita expressão, sem muitas questões simbólicas naquele choro. Por que ele está chorando? Até distinguir das possibilidades, isso vai trazendo angústia para quem está ali do lado e tentando acudir, acolher, fazer o trabalho de acolhimento o melhor possível. Para crianças mais bebês, dificuldade em pedir colo, quando você lança as mãos para a criança naturalmente levanta os braços. Então, isso acaba não sendo ocorrido também com esses indivíduos. Não responde pelo nome, você chama pelo nome, chama, e a pessoa pode, às vezes, até considerada surda, a gente vai ver isso mais na frente, por não ser chamado por essa característica, não aponta para o objeto, ou seja, quer a caneta, mas não aponta para o objeto, te pega, te trata como objeto, pega você até chegar no objeto, não brinca de faz de conta, essa questão da metáfora, do mundo imaginário, ele é muito difícil, eles são muito concretos, gostam de coisas mais concretas, o abstrato é muito difícil de ser compreendido, os interesses para os objetos que às vezes não tem, que oferece 1, 2, 3, 4 tipos de objetos distintos para que eles possam realmente ter uma aceitação, uma procura, mas não tem esse interesse, dificuldade de brincar em grupo, aí tem as questões sociais, as habilidades sociais que são comprometidas por questões desse transtorno, o flapping é a batida de mão, as mãos ficam fazendo os movimentos de batidas, que é esse movimento que eu estou fazendo agora, isso tem uma característica de estereotipia, são comportamentos repetitivos deles, então esse é o flap, tendência a repetir a fala, isso significa que essa repetição tem a questão da ecolalia ou ecolalia, a criança sempre repete a última palavra, João quer chocolate, ou então sempre repete a frase daquele desenho que mais gosta, do Bob Esponja, do Pikachu, qual for o desenho que for, mas repete sempre a mesma frase e coloca sempre um contexto para eles. Então, essas são as grandes características desses indivíduos em termos de comportamento que você pode já investigar e observar uma distinção do tipo, existe algum comportamento de acordo com aquelas características de pessoa com autismo. Ainda, não basta a questão só de comportamentos, tem as questões das comorbidades. Pessoas com autismo tendem a ter comorbidade. O que seria comorbidade, Cadu? Seria a questão de uma doença associada a outra. Por exemplo, a pessoa pode ter uma síndrome de Down e também ser autista, ter uma paralisia cerebral e também ser autista. Além disso, tem outros tipos de distúrbios. Eu ilustro essa pirâmide para vocês aqui e mostro aí dentro delas que temos 10% de chances de distúrbios gastrointestinais, 30% de epilepsia, TDAH, eles são muito acometidos entre 28 a 44. Deficiência intelectual, a pessoa com autismo, ela tem muito essa característica de ela é considerada uma pessoa com deficiência dentro de uma deficiência intelectual. Além disso, tem o distúrbio de sono.
Muitos alunos meus não conseguem, passam a noite em madrugada, então é possível tem que entender qual tipo de medicamento que essa criança tome, qual horário que essa criança toma, mas, acima de tudo, para nós profissionais de educação física, um dado que me chamou a atenção, que me faz investir nesse trabalho, são as questões dos problemas motores, né? As características de comorbidade em termos de um transtorno do desenvolvimento da coordenação. Os atrasos motores são muito acentuados. Quando a gente vai trabalhar numa escala de desenvolvimento motor, a gente começa a identificar que ele não está compatível com aquelas características dentro de uma característica normais do desenvolvimento. Então, os atrasos nas atividades de vida diárias são inúmeros, as tarefas, as ações a serem feitas por esse gesto motor são comprometidas, isso que dificulta, né? Quando a gente fala entre iniciar o ato da ação e execução e o final dessa ação. Então, esse antes do iniciar, que faz parte toda assim da prática do cérebro, para poder realmente ter a iniciativa, ela é comprometida para que o aluno possa fazer as atividades. De que maneira a gente pode estimular isso? Isso também é importante para a gente ver. Dentro, como eu falei, muitos são os números de patologias. Aí eu trago mais um gráfico aqui para vocês que fala desses problemas todos que podem vir a ser acometidos em termos de uma comorbidade. Dentro daquelas outras anteriores, eu apresento mais algumas para vocês. Uma doença associada a outro transtorno motor, podem ter mais de 2 transtornos acometidos, o TDAH com TOD, mais o TEA, que são doenças que são transtornos de aprendizagem também, que são aflorados. Alguns mais comuns são ansiedade, depressão, descalculia, as condições médicas, do distúrbio do sono. Já tive caso que a criança estava constipada, de 3 a 4 dias sem ir no banheiro. Isso também acontece muito em termos de distúrbio gastrointestinal. E aí a gente começa a entender que criança é essa, que indivíduo é esse. Quais são os aspectos cognitivos, a percepção do perigo. Se ele tiver que se jogar no mar, se jogar na piscina, ele vai se jogar porque ele não tem essa questão do perigo associada a ele. Então, isso tem que ser trabalhado. O distúrbio de atenção, o fato de como você vai trazer essa atenção para ele, a atenção compartilhada, de que maneira você vai fazer as suas modalidades de aprendizagem. Será que ele é mais visual? Será que ele é mais tático? Será que ele aprende mais com auditivo? De que maneira ele aprende mais? Os atrasos na aprendizagem, a gente verifica aí também que tem as dificuldades do aprender, do processo de ensino-aprendizagem de uma maneira contínua, então isso dificulta também. Outros aspectos, como sociais, a gente vê a incapacidade de relações interpessoais, que é bem aflorado, não consegue ter amigos, fazer amigos, que é uma dificuldade muito grande, estabelecer laços afetivos, às vezes um carinho, ele tem dificuldade por questões sensoriais, ou até mesmo por não entender o sentimento, que sentimento é esse. Existe um documentário muito interessante, Amor no Espectro, e isso fala muito dos adolescentes, jovens, adultos, dentro dos aspectos sociais, sobre entender sentimentos. Os aspectos sensoriais, aí a gente vê ali com um grupo do pessoal de terapeutas ocupacionais a importância desse trabalho em conjunto. A gente vê que, às vezes, são consideradas surdas por não chamar pelo nome e acha que está sendo surda. Aí faz o teste lá do ouvidinho e vê que não tem nenhuma questão mesmo de surdez, de estar numa deficiência auditiva. E a hipersensibilidade pode ser também hipossensibilidade, hiporresponsivo, hiperresponsivo. Se ele busca, se tem a questão, por exemplo, estou aqui falando para vocês agora, mas vocês estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo o meu ventilador, o meu filho que passou correndo, só que a minha atenção para vocês é muito mais na minha voz. Você só consegue captar a minha voz. Entretanto, essa criança autista está ouvindo todos os barulhos ao mesmo tom, no mesmo sentido. Isso traz uma hipersensibilidade. Os aspectos linguísticos, uma fala diferente do gesto, quando a gente está conversando, eu estou dialogando, utilizando o meu corpo a favor dessa minha fala, para que vocês possam ter uma maior compreensão, ele já não tem a questão da fala diferenciada, O corpo não está dizendo aquilo que ele está realmente falando. O atraso na fala, ele pode ter não só um atraso, mas ser considerado um adulto já pela forma de como ele utiliza as palavras, ou então uma fala mais infantilizada, então isso é uma característica bem gritante também.
Os aspectos motores, como eu falei com você, geralmente não tem a questão do desenvolvimento motor, as fases são dificuldades, né, de acompanhar essa idade cronológica, os movimentos estereotipados, que é o balanceio, é o flapping, é o olhar para um lado, é o corpo na ponta do pé, isso influencia diretamente os aspectos motores, e as dificuldades numa tarefa complexa, como é que a gente vai compreender essa tarefa para eles. Então, mas mesmo dentro dessas todas essas características que eu apresentei a vocês, muito cuidado com os rótulos que a gente posiciona, que a sociedade até mesmo inclui dentro de pessoas que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, mas não necessariamente ela está dentro de um transtorno de espectro autista. Então, a gente tem manias, né? Manias de querer rotular, de querer apontar, de querer mostrar para um ou para outro que tem um tipo de característica de autismo. Mas não. Entenda que a característica de autismo pode ser uma presença de uma dificuldade, não implica necessariamente um transtorno, que se traduz por conjuntos de sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações no aprender da criança, interferindo no processo de aquisição, ou seja, de adquirir esse aprendizagem e manutenir ele por informações de uma maneira acentuada. Isso sim pode ser considerado dentro de um transtorno. Mas isso não é, como é que eu vou dizer para vocês, isso não é a função do profissional de educação física em diagnosticar. Diagnosticar é para a área médica, então é o médico que tem que dar o diagnóstico. O profissional de educação física que entende que aquelas características não estão de acordo, dentro de uma escala de desenvolvimento motor, seja ela dentro dessas baterias motores que vocês avaliam, isso aí vai de acordo com o estudo a ser evidenciado, mas em relação o apontamento ou então uma suspeita, né, informe, isso ajuda a diagnosticar de forma precoce, entretanto, não é função do profissional de educação física dar o diagnóstico de autismo para qualquer pessoa, tá bom? Isso fica bem claro aqui para a gente. Natação como facilitador, né, o fato de a gente estar no mesmo nível, poder tocar na criança, por estar dentro da água, isso ajuda. Mostrar o movimento, ou seja, se eles são muito visuais, a gente pode mostrar de que maneira ele vai aprender. O peso mais leve, a gente sabe que crianças com autismo tendem a ter maior número de casos de ser obesos, por conta até mesmo da falta da atividade física, da falta da busca da atividade física. Isso influencia, e as questões do distúrbio gastrointestinais podem influenciar também a questão da obesidade. Por ser um local prazeroso, né? E pode também provocar relaxamento. Eu costumo dizer que esse aluno meu aqui, com todas essas facilidades que eu tenho, até um gatinho consegue nadar. A dificuldade maior é colocar a touca nesse gato, até porque ele tinha feito o cabelo naquele dia, então não podia ter feito o pelo naquele dia, né? Então não podia molhar aquela coisa toda, então consegui fazer com que ele esteja aí dentro da água, feliz da vida, até para sair numa foto. Mas também tem os obstáculos, né? Uma gestação complicada, a vida intrauterina pode ter sido um obstáculo, né? Aquele ambiente não foi tão prazeroso para ele. As questões com pais, com hidrofobia, se o pai está entrando na água, tem medo, tem recusa, né? Do entrar na água. Isso pode ter uma influência direta dentro de casa. Um banho mal dado, aquele banho que não foi bem executado com segurança, isso pode ter dado uma experiência negativa. As experiências ruins, como afogamentos, aqueles caldos no meio da praia. E um parque aquático, geralmente, com muita informação, por questões da integração sensorial. Muita informação vai atrair a atenção, o hiperfoco dele. Alguns podem ter um hiperfoco e foge realmente a sua atenção compartilhada. Eu digo que o Cascão pode ter sido um deles, ter passado por algum desses obstáculos, e até hoje ele não consegue realmente ter uma aceitação do meio líquido. E qual o melhor caminho, Cadu? Qual o seu caminho a ser percorrido? Eu, infelizmente, não tenho para vocês aqui um cardápio todo certinho do que você prefere ter, de como vai ser. Esse cardápio ele tem seus ingredientes, que aí a gente chama do componente pedagógico da natação, mas aí a gente vai incrementando de acordo que aquele indivíduo é trabalhado. Então, é por isso que a gente tem que entender de que maneira essa criança tem que ser incrementada, de que maneira essa criança tem que ser colocada a quantidade de açúcar, a quantidade de doce, a quantidade de fermento, aí vai de acordo com o mestre Gula, que são vocês profissionais. Mas, acima de tudo,
o primeiro passo a ser dado é: todo professor deveria ter um protocolo de segurança. Quando eu falo protocolo de segurança, é ter seu seguro de si, não só o ambiente, né, que tem que ser propício ali, a própria metodologia do local, da empresa que você estiver trabalhando, tenha seus protocolos de segurança, mas o professor trazer consigo mesmo um protocolo de segurança para que ele possa realmente entender que ambiente e que aula ele vai proporcionar ao seu aluno, tirando qualquer máximo de viés, né, de erros, de chance de erro nessa tua aula. Para isso, o planejamento ele é fundamental. Fundamental porque sem um planejamento a gente não consegue construir a nossa escola, né? A nossa escola de natação, a nossa escola do saber, que é a aprendizagem realmente do nosso aluno. Então, a gente tem que sempre responder as perguntas sobre o nosso aluno. Como vamos dar aula? Com que nós vamos dar aula? O que devemos dar aula? Para que ele quer isso? E para quem o indivíduo autista? Então, respondendo essas perguntas, você vai dar todas as demarcadores ali direcionados a essas atividades. Então, quanto mais informações você tiver desse aluno, isso vai considerar uma melhora de condições de seu ensino. Isso pode ser transferir a sua aprendizagem de uma maneira mais fácil para o educando. Então, para isso, a gente tem que ir de encontro à família. O acolhimento familiar, ser proativo. Eu digo que você não deve entrar na família, ser um membro da família. Tem alguns profissionais que têm essa condição, gostam, tal, mas vocês têm que ter uma aproximação de uma maneira respeitosa, de maneira segura, de uma maneira, manter uma afetividade, uma humanização, para que você possa realmente contribuir no aprendizado daquele aluno. Porque as informações têm que vir de todos, dos pais, dos terapeutas, dos profissionais que estão ali do seu lado. Isso é fundamental para poder contribuir na aula. Sem informações, você não consegue planejar nada. E a gente utiliza o esporte como para essas habilidades. A natação, no caso aqui, como habilidade social, habilidade cognitiva, afetiva, habilidades motoras a ser construída dentro desse esporte, que é a natação. Componentes pedagógicos, né? Quando a gente fala lá da nossa receita de bolo, a gente tem os componentes pedagógicos. Componentes são esses. Primeiro é o nosso principal, adaptação ao meio líquido. Que adaptação é essa que a gente tem que ter, né? De que maneira a gente pode trabalhar? Qual é a faixa etária que eles se encontram? Se ele já está adaptado, se não está adaptado, se já teve experiências com meio líquido. A partir desse ser adaptado ao ambiente, que é distinto daquele que ele se posiciona, a gente tem que trabalhar um equilíbrio, que a gente sai de uma posição vertical para uma posição horizontal, fora todas as propriedades físicas da água que proporcionam o desequilíbrio daquele corpo dentro da água. Por isso, tem que se manter equilibrado. A respiração, um fator que já é diferenciado, pegar o ar pela boca, soltar pelo nariz, boca a boca, boca-nariz. Então, isso também faz uma influência que tem que ser trabalhada, para depois a gente começar a fazer a propulsão, propriamente dito, o deslocamento. E, por fim, começar a trabalhar de uma maneira mais coordenativa, depois desses componentes todos sendo trabalhados, direcionando para uma modalidade técnica, mas trabalhando dentro do estilo. Técnica e estilo são acompanhados juntos, para que a gente realmente possa trabalhar o esporte como ferramenta pedagógica, a natação, no caso. Isso aqui é um bebê, aluno da Special Sport Kit, que está trabalhando ali a seu ambiente primeiro. Era o vídeo passado. O vídeo não está passando. Não passou. Agora foi. Uma criança que não tem comunicação, não tem verbal, 2, 3 anos, precisa de um trabalho individualizado, a imagem do professor lá na mesma altura, um ambiente acolhedor, uma piscina mais fechada, né, poucos materiais ali em cima dele, para que realmente a atenção entre a professora e ele possam estar trabalhando de maneira significativa e estar na fase da adaptação ao meio líquido, mas já consegue ficar sozinho, né, utilizando material. Aí eu vou passar uma série de vídeos aqui para vocês. Esse já é um aluno com síndrome de fio do chá,
e tem comorbidade autismo. Então, ele está ali nessa hora trabalhando a integração e o trabalho de habilidades sociais. Ele sai do individual e vai para o grupo no momento de lazer, de prazer ali. E é bom que a gente faz exercício também nessas horas que a gente está precisando. Então, está ali na brincadeira com os outros alunos, atividade, aproveitando o mesmo espaço, convivendo. Esse já que é uma questão de atividade individual, trabalhando as habilidades cognitivas, utilizando o visual como fator demarcador, os trabalhos ali com aquelas figuras ali, vocês veem à esquerda, que é rosa, azul, aí eu vou pedir para ele pegar um daqueles objetos ali e trazer para mim. Então, eu estou trabalhando a parte da propulsão e utilizando a figura como representativa para mim. Ele trouxe o verde, que está na minha mão. Traz o azul para mim. Ele se dispersa ali porque tem uma saída de água. Vocês observam que ele está botando a mão ali embaixo porque tem uma saída de água. Isso chama a atenção dele. Volta a ter atenção para ele, para que ele possa ter uma atenção compartilhada e utiliza o objeto como fonte para a atividade, que é a posição de batidas internas e olhando no olho e fazendo a respiração ali que vocês estão vendo eu de frente para ele. Esse já é um trabalho coletivo, iniciando um trabalho de cognição de braçada, né? A ideia aí era bater a perna e respiração lateral com a prancha, com o suporte da prancha. A dificuldade que ela encontra de rodar, girar o pescoço para pegar o ar. Então, essa era uma atividade a ser construída, que está sendo construída. E aí você vê a dificuldade, a complexidade, quando você aumenta mais o número. Bora, galera! Vambora! Para isso, como é que a gente trabalha com as estratégias, né? Então, a gente vê ele com teoria do controle motor de McGill, do livro dele, que eu achei super interessante, e ele vê, né, que a gente tem que entender e explicar quais são as restrições, os limites, potencial e deficiência de déficit de cada aluno, no seu desempenho nas habilidades motoras. A partir dali, você começa a identificar o problema, você começa a desenvolver a estratégia, dar prognóstico sobre a eficácia dessa estratégia. Será que vai ser melhor? Será que não vai ser melhor? De que maneira a gente pode construir? Desenvolve a abordagem de como aumenta esse desempenho através desse prognóstico que você fez da estratégia a ser utilizada. Caso queira criar novas estratégias para realmente não fugir ao objetivo e avaliar sempre ter uma avaliação constante sobre essas habilidades a serem construídas dentro da sua aprendizagem motora. Aí a gente vê um resultado aqui do aluno no antes e depois. Eu estou dando suporte dentro da água, tátil, eu utilizo muito a mão, eu utilizo o apoio, o suporte do corpo para que ele possa estar realmente na posição vertical, fazendo a questão da respiração. Aí a gente vê, depois dessas propostas, das atividades a serem construídas, a gente já vê essa criança de uma outra forma. O trabalho ele é a longo prazo, tá, gente? Então, entenda como é que foi o resultado posterior dessas atividades construídas através de maneiras estratégicas, eficácia. Muito bom. Quais habilidades que eu tinha que melhorar. Pode voltar, precisava melhorar isso aí, tá esquentando. Precisava manter a postura, o quadril mais elevado, a mão. Consegue manter a mão parada. Isso foi tudo trabalhado, volta a mão de foguete, pernada mantendo já alternada. Rosto dentro da água, Thor. Isso, eleva o quadril, olha lá. Certinho, muito bom, muito bom. Você vê o antes e depois desse aluno. Então, a gente tem que agir sempre pelo esse desenvolvimento, estimular, com isso são medidas fundamentais para qualquer pessoa com deficiência. Então, você estimular o tempo todo, incluir habilidades, pessoas, ambiente para eles, vai favorecer nesse desenvolvimento. Então, a gente vê já um aluno aqui...
esse é meu aluno que tem 12 anos comigo, não tem mais. 16 anos comigo. 16, vai fazer 12 anos comigo, isso mesmo. Você está trabalhando bem devagarzinho, trabalhando lá no início com ele, para que ele já mantenha o equilíbrio do corpo, igual o Thor, já está naquela fase do Thor de aprendizagem, que foi um aluno anterior. A gente trabalha aos poucos, você vê que é um vídeo antigo, é que vocês não estão me vendo pessoalmente, mas ali eu estou com mais cabelo do que aqui agora. E aí a gente vê ele mais um tempinho depois, já trabalhando com técnica, já utilizando a braçada mais ampla, né? São 12 anos com o mesmo aluno, isso ajuda a trabalhar de maneira a longo prazo. Influindo diretamente o comportamento pedagógico do ato de nadar. Musculação lateral, tudo direitinho. Então, é fazer com que esse meio ambiente, né, o meio que ele se encontra, o mais prazeroso possível, para trabalhar mesmo as maneiras mais eficazes e eficientes sobre esse aluno a partir da proposta desse ambiente prazeroso. As suas habilidades vão ser mais adquiridas a partir desse movimento. Os benefícios para a natação para criança são inúmeros estudos aqui, né, que eu trago para vocês aqui, alguns estudos, estratégias, a questão da plasticidade cerebral, o efeito do treinamento da natação para orientação no autismo, programas de atividades aquáticas. Então, mas esse estudo, eu fiz um resumo, eles falam mais ou menos o quê? Que ajuda no processo terapêutico, oferece possibilidade de estímulos de desenvolvimento, o trabalho cognitivo com raciocínio, memória, melhorias no quadro de agitação, naqueles movimentos estereotipados, eles conseguem ter uma autorregulação, melhora no sono, a qualidade de sono, no humor, no controle da ansiedade. Esses são os relatos que vêm dentro desses estudos. E melhora também não só no desempenho social, mas ele reduz o episódio de agressão, estimulação sensorial através do meio líquido, que influencia demais a esses indivíduos. Para finalizar, eu passo esse vídeo aqui para vocês. Aqui no Esporte Espetacular, a gente sempre fala do poder do esporte de transformar a vida das pessoas. Agora, vocês vão conhecer duas histórias em que essa transformação começou numa piscina e trouxe mais saúde e alegria ao João Pedro, de 15 anos, e a Maria José, uma senhorinha de 87 anos. Tudo começou quando a mãe chegou até mim e aí eu recebi uma mensagem assim, logo de início, ela me apresentando, ela, bom dia, sou meu novo aluno, ele tem autismo. Bom, eu sou o João Pedro, eu vou nadar porque nadar faz bem pra minha saúde. O que mais? Pra eu ficar com o abdômen tranquilo. Vai, João! A hidroginástica aqui começou com uns 10 alunos. Há 6 meses que eu estou aqui, há 6 meses que a minha vida mudou. Em tudo. Duas piscinas que são palco de transformação. O que conecta essas duas histórias não é só a água. São os dois profissionais de educação física que usaram o seu conhecimento para transformar a vida de pessoas. Olha para mim, vê se tá legal. O João tinha 4 anos de idade quando conheceu o Cadu. Com 6 meses de natação, eu já não tinha mais dúvida de que a natação veio para somar. Ele começou a ficar mais atento. Vamos lá, hein, João? Turma 1, vai! Procura informações com os terapeutas deles, para saber qual é a demanda que ele está precisando, qual é a necessidade maior da minha aula para poder ajudar no dia a dia. O transtorno de espectro autista pode ter variados graus de intensidade. Ele atinge principalmente as habilidades de comunicação e comportamento. Em 10 anos, usando a natação como terapia, João conseguiu desenvolver a sua coordenação motora. Eu considero o profissional de educação física um grande servidor da sociedade para o bem comum da formação integral do indivíduo. Tem que ter esse olhar inclusivo real, verdadeiro. Inclusiva é a piscina da Danila. 22 anos atrás, a profissional, que mora na zona oeste do Rio de Janeiro,
construiu uma piscina no quintal de casa para dar aulas de hidroginástica para idosos. Hoje, eles são 80. Eu tento sempre ver o que é melhor na parte de prevenção, né, da saúde deles. E o que eu posso melhorar assim, dentro da aula, né? Fazendo novidade, trazendo coisas novas que elas mais gostam, né? Com 87 anos não dá para parar, a gente tem que continuar movimentando. Você consegue atingir a sociedade como um todo, receber inúmeros pais. É magnífico, é uma coisa que eu levo para os meus filhos. Né? É um legado, né? Bom, deixo aqui meus contatos para vocês. Uma frase de efeito: grande é aquele cuja força conquista mais coração pela atração do próprio coração. Se puder assistir esse filme, o trecho do Extraordinário. Esse aqui é o contato. Muito obrigado, Beth. Espero que tenha cumprido aí a minha missão aí, como eu vou, não sei como é que... Se a galera está me procurando aí, está falando muita coisa. Interrompi aí o compartilhamento. Obrigado, professor Carlos Eduardo. Obrigado, professor Cadu. Acho que a Beth caiu. Perguntas. O pessoal já começou a perguntar aí, Cadu. Está contigo a bola. Tá. É válido usar materiais diversos quando o aluno tem muitas estereotipias, como forma de distrair, preocupar em segurar a prancha, por causa de diminuir essas estereotipias. Primeiro, a gente tem que entender qual é o motivo pelo qual ele está fazendo os movimentos estereotipados, né? Existe algum simbolismo nesses movimentos estereotipados que está sendo características desse indivíduo. Por que ele está fazendo esses movimentos? Eu já tive vários casos daquele movimento estereotipado dentro da piscina que ele estava querendo se autorregular. Ele estava num momento de insegurança e aquilo ali faz com que ele faça saltos na piscina, vai para um cantinho e aí diminui. Às vezes a gente precisa fazer com que ele se autorregule, ou caso, né, ele não se tenha essa questão da autorregulação, precisa de uma mediação para que ele possa voltar às atividades, é necessário compreender qual é a melhor forma. É através de um objeto? É através de um toque? Já tive alunos que precisavam de uma compressão, ou seja, comprimir, apertar ele no corpo dele para que ele se sinta mais acolhido. Então, não necessariamente o material ele pode causar até mais estereotipias. Então, é necessário entender que movimento estereotipado é esse, por que ele está fazendo esse tipo de movimento, por que ele está tendo essas estereotipias e de que maneira ele volta a se autorregular. Geralmente, eu pergunto muito para os terapeutas, os psicólogos, né, terapeuta ocupacional, e eles me dão essas informações. Cadu, o João, é o caso desse último vídeo, ele utiliza muito mais, deixa ele que ele tá fazendo treinamento para ele se autorregular. Então, ele vai fazer aquele ali que ele precisa daquele momento de excitabilidade, para que ele se autorregule. Já o Thor, que é o outro aluno que eu tenho, ele precisa ser comprimido, ele precisa que alguém abrace com algum objeto, assim, no caso, se for fora da água, um estofado, ou então dentro da água, que você tem um acolhimento, você pode pressionar, fazer compressão nos braços, isso vai depender. Não necessariamente o material pode ser inibição de estereotipias. Então, Alan, tem aqui, eu estou vendo aqui. Posso responder? Pode, lógico. Tá, então, não existe uma restrição. Se você tem aquele parque aquático para trabalhar, né? Aquele ambiente que está te proporcionando, aquele ali. O que você tem que ter são os seus protocolos de segurança. Até onde você consegue atingir o nível de treinamento para aquele aluno, né? De nível de ensino para ele. Se você não se sentir seguro no parque aquático no qual você está utilizado, agora, existem crianças e crianças. Aquela criança que vocês viram no vídeo primeiro, ele tem que ser trabalhado no ambiente solo. No solo, que eu digo assim, o ambiente não pode estar poluído de muitas informações. Então, eu não coloco ele no horário de hidroginástica, não coloco ele que tenha muita criança. Então, esse é um determinado tipo de criança que precisa de uma atenção com menos estímulos estímulos sensoriais, no caso dele auditivo.
Então, ou então a criança que tem muito movimento, o hiperfoco dele foge logo. Isso são critérios que a gente tem que estabelecer de estratégias. Mas, a princípio, que a gente precisa ter de restrição é segurança. Qual é o protocolo de segurança? A primeira coisa que eu vejo é a minha orientação no parque aquático. Onde é que o aluno entra, onde é que o aluno sai, quais são a passagem do aluno, profundidade da piscina, eu consigo estar no mesmo altura que ele, eu consigo ter a velocidade para qualquer coisa de intercorrência acontecer nesse período. Mas restrição, se você tem esse parque aquático, você tem que saber as medidas necessárias do seu protocolo de segurança. Como trabalhar alunos com hipersensibilidade ao toque. Isso é um trabalho muito mais voltado para questões sensoriais, né? Então, a gente tem que eu costumo sempre trabalhar de maneira transdisciplinar. Eu trabalho sempre com terapeutas, não que o terapeuta esteja na minha aula, veja bem. Eu procuro muitas informações quando a criança tem uma hipersensibilidade, né? No caso da hipersensibilidade, ele pode ter a mão no ouvido, tem que ver de que maneira ele responde a essa hipersensibilidade. Eu procuro estabelecer o maior nível de satisfação, né, não vou dizer agrado, né, mas é o maior de minimizar os viés, as chances de erro para que essa criança tenha uma hipersensibilidade. Como eu falei anterior, se ela tem problema na questão auditiva, eu não vou botar num ambiente muito estimulado, né, com hidroginástica acontecendo. Se ele tem questão de toque, eu vou dar a maior segurança possível para que ele não caia no parque aquático. Mas na piscina, não tem como. Ele vai ser tocado em algum momento. Porque a gente, dentro da água, isso dá facilidade, como eu coloquei dentro do... Só que antes de entrar na água, tem a parte terrestre, tem a piso, como você vai criar rotinas. Tem que estabelecer rotinas. Então, dentro da água, é muito mais fácil ter o toque. Agora, fazer com que o aluno entre na água é estabelecer a rotina para ele. É a melhor coisa que você pode fazer para minimizar esses chances de erros aí, de ter uma hipersensibilidade. Temos mais? Olha que pergunta. Até porque a água toca ele o tempo inteiro. Exatamente. Aí a gente falou daquela nossa aula, lembra? A gente tem o toque da água além do nosso toque. Exatamente. Né? Não tem como evitar isso. Está envelopado, né? Olha só, olha que me pergunta, a dificuldade agora de responder isso aí, o Guilherme Tuxeira, é mole? Gosta de me derrubar, brincadeira. Alguma noção para sabermos o número recomendado de alunos? Tem a questão do número de alunos com autismo? Não tem, não existe assim. Se o aluno tem, lei, não existe lei de cotas, né? Você pode ter 2 alunos, 3 alunos, não. Se tiver 10 alunos, vai ter 10 alunos. Então, a gente não pode restringir o número de alunos só por questões de ter algum tipo de deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele não dá nenhum tipo... Não, pelo contrário, é direito e dever deles. Então, se chegar 2, 5, 7, 10 alunos, vamos atender. Criar estratégias, níveis de segurança, risco de erro minimizado e trabalhar da melhor maneira possível. Mas seria você sozinho, Cadu? Com 5, 10? Não, aí você poderia trabalhar com suporte, mediadores. Ou alguns locais de trabalho chamam até pais, né? Coloca pais para poder colaborar, ajudar também. Mas, geralmente, pode ser o estagiário também contribuindo, ou coloca mais um professor, sabendo da demanda. Eu tinha, na época que eu trabalhava na companhia, quando a gente teve um número muito acentuado de alunos, a gente colocou 2 professores. Eram 2 professores e mais estagiários atuando ali. Mas isso aí vai depender do local. Lá a gente tem um suporte muito bom, né? Tem locais que não vai ter. Então, você restringe de acordo com o número de vagas limites que você pode atender. Mas não significa que existe um número limite para atender autista. Uma aula longa duração. Cada um é de um jeito, né? Exatamente. Cada autista não é um padrão, não tem um padrão de autismo, né? Cada um vai desenvolver o autismo de um jeito peculiar, né? Particular, né? Exatamente, isso aí. Não vai distinguir, não tem como distinguir, né? Já são distintos por características mesmo. A questão aqui, ele falou de longa recomendação de indivíduos com autismo. Pelo que a gente tem visto nos estudos, os trabalhos têm que ser de moderada vigorosa, atividade moderada vigorosa de 40 a 60 minutos,
de atividades para que realmente possam ter atividade. Agora, o que vai acontecer, é o que eu faço, minhas aulas geralmente são de 40 a 60 minutos, né? Por que 40 a 60, Cadu? Porque pode ser que um dia ele está bem, ele vai até 40, pode ser que ele não esteja bem, ele vem menos, mas no dia que ele está muito bem, eu vou até 60 minutos com ele, aproveitando. Então, eu tenho uma lazer aí de trabalho, de estímulos a serem construídos ao longo da aula. Mas o recomendado é 40 a 60 minutos de aula de moderada a vigorosa, né, para atividade física. Quantos anos? Aquele aluno que vocês viram ali estava na fase etária de 2 anos, 2, 3 anos. Aquele ali faz parte do programa da Special. Então, ele é o aluno mais novinho, de 2 anos já, já diagnosticado com autismo. Agora, perceber, que você já percebeu, não, percepção, mesmo que tenha alguma característica, eu estimulo, o estímulo ao aluno, ele é constante. Eu não vou fazer o diagnóstico, eu vou fazer apontamentos, estou encontrando dificuldades em melhorar o tônus muscular, ele está com muito hipotônico, então eu vou dando possibilidade da mãe sentir que, olha, meu filho está tendo dificuldade de aprender, por que será? Né? É o ponto de interrogação, aí a gente começa a fazer o processo de investigação com os profissionais competentes para isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu queria comentar uma coisa também, viu, Cadu? Lá com esse negócio de inclusão, a gente, no Fundão, a gente tem o clube escolar. Não sei se você conhece esse programa. Eles são incluídos, né? Então, tem PC, tem TEA, e, às vezes, tem 2 numa turma de 15 a 20 alunos. Então, com essas características do autista, eu já vi autista sair da água, ficar jogando prancha, assim, e o professor meio que assim, sabe, sem saber o que eu vou fazer. Tem gente dentro d'água, tem gente fora d'água, é bem complicado mesmo, viu? Bem complicado. É um trabalho a ser construído, por isso que eu falo do planejamento. Né? O planejamento tem que ser muito bem estruturado para você diminuir mesmo essas chances de erro, né, de criança, porque o acidente, a gente sabe que o número de acidentes dentro de piscinas é muito grande, e com piso de escorregadia, a criança sabe. Né? Essa bagunça, tudo bem, o problema é acontecer alguma coisa irreversível às vezes, né? Exatamente. Gente, mais alguma pergunta? A gente queria agradecer ao professor Carlos Eduardo, acho que foi uma palestra excelente aqui para a gente, né, importantíssimo nesse momento que está acontecendo aí essa inclusão, e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Então, obrigado, Cadu, aí se você quiser despedir do pessoal, falar alguma coisa que faltou. Muito obrigado por ter aceitado. Queria agradecer você, Beth, mais uma vez pelo convite. Obrigado mesmo, minha parceira aí de doutorado. Vamos juntos nessa, batalhar, grandes amigos, como eu falei aqui dentro. Sou muito feliz por ter pessoas tão comprometidas, pessoas profissionais de excelência, que eu já falei uma vez de uma live, eu até falei de uma live aí do Cargaco, eu falei do Guilherme, que é um cara a ser espelhado. O meu mestrado, ele sabe que é culpa dele, porque via esse cara lá estudando lá dentro do COB, via a facilidade, e aquilo ali foi um espelho a ser seguido aí. Tá? Obrigado por tudo aí, pelo acolhimento, pelo carinho, pelo respeito. E estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem, só contar comigo. Tá? Um beijo no coração. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. E não esqueçam que semana que vem vai ser na sexta-feira, na terça-feira, né, com o professor Rodolfo. Né? Então, mais uma oportunidade, os assuntos não são sempre os mesmos, a gente vai ter chance e oportunidade de falar sobre várias coisas e despertar a curiosidade ou tirar a dúvida de vocês, tá? Sejam todos bem-vindos e até terça-feira, daqui a uma semana. Gente, boa tarde, um abraço em todos. Até
terça-feira que vem a outra, se é que é amanhã. Tchau.